Introdução a testes de software. Nesse curso, a gente vai falar um pouco sobre testes de software. Bem-vindos ao curso de Introdução a Testes de Software. Nesse curso, a gente vai falar um pouco sobre testes de software, né? Uma disciplina muito importante na engenharia de software. E eu, William, vou acompanhar vocês durante esse processo, durante esse aprendizado. Bom, antes de mais nada, né, eu vou falar um pouco sobre mim aqui, sobre as minhas experiências, sobre o que eu gosto de fazer e tudo mais. Eu atuo na área desde 2012, né? Desde então, a minha carreira foi trabalhando com programação, né? Sempre tive um envolvimento interessante aí com arquitetura de software, projetar, com fazer code review, conhecer um pouco ali sobre design de código, então é uma coisa que eu gosto bastante. Me aprofundei, né? E assim, as minhas oportunidades, né? E até os meus interesses sempre foram muito voltados para back-end, né? Especificamente ali Java, né? Como linguagem de programação, cheguei a fazer certificação e tudo mais. Estou aprendendo atualmente Go, né? Já tem uns 2 meses mais ou menos que eu estou atuando, tirando um tempinho para fazer algumas POCs e conhecendo um pouco sobre essa linguagem. E né, vocês podem me encontrar aí no LinkedIn, né, com esse finalzinho aí, William Caetano Dev, né? Para qualquer dúvida, para qualquer mentoria, trocar ideia, qualquer coisa, né? Assim, podem ficar à vontade para me acessar por lá. E, né, no tempo livre eu gosto de tirar fotografias, gosto de viajar um pouco, cuidar da família e também, claro, ver os amigos aí, nos finais de semana e nos tempos livres. Pessoal, nesse curso a gente vai ter como objetivo entender o que é teste de software, né, e seus principais conceitos, não só conceitos, mas terminologias muito importantes da disciplina, como essa disciplina permeia a engenharia de software, né, o desenvolvimento de software, ou seja, como a gente lida com os testes de software, né, para desenvolver um software de qualidade, a gente vai falar um pouco sobre qualidade de software também, e claro, a gente vai aprofundar um pouco nas formas de testar, né, nos tipos de teste, as finalidades de cada teste, e é isso aí. Bom, nosso percurso é falar, né, na primeira aula sobre a definição e os conceitos básicos. Na segunda aula a gente vai falar sobre os níveis e técnicas de teste. Na terceira aula a gente vai falar sobre testes não funcionais. E por fim, a gente vai falar sobre a pirâmide de testes. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida que surgir durante o curso, a gente tem o nosso fórum para acessar e também a comunidade online no Discord para vocês ficarem à vontade, né, para recorrer a qualquer dúvida, qualquer coisa que surgir, tá bom? Obrigado e até logo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Introdução a Testes de Software. Nessa primeira aula, vamos falar sobre a definição e os conceitos básicos envolvidos nesse tema. Bom, os objetivos, inicialmente, são definir o que é o tema de teste de software, né? Falar sobre a evolução da disciplina na engenharia de software e falar sobre os conceitos básicos envolvidos com relação a esse assunto. Bom, inicialmente, né, vamos definir o que é teste de software, né? Mas antes disso, vamos pensar no seguinte cenário: surgiu uma urgência, a gente não consegue fazer um pagamento em algum estabelecimento ou qualquer outra necessidade, a gente não consegue usar o cartão, a gente tem que pagar em dinheiro. Aí faltou dinheiro na carteira, vamos ter que ir até um caixa eletrônico e sacar dinheiro. Vamos pensar que isso é um pouco urgente, né, para colocar uma importância grande, né, naquela necessidade. E aí chegou lá, colocou a senha, digitou a quantia, recebeu às vezes um aplicativo que debitou e tudo mais, e o dinheiro não saiu, né? Vamos pensar no transtorno de não receber a quantia necessária, ou vamos até pensar em outros cenários, né? Aqui foi só mais um exemplo, pode acontecer no dia a dia talvez, e assim, só trazendo um pouco a questão do problema, né? De repente não receber, né? Não conseguir aquele feedback, aquele resultado que a gente esperava de uma operação, de uma coisa que a gente está necessitando naquele momento, né? E aí é a pergunta, né? É muito frustrante, né? Assim, a gente pensar que, caramba, vou ali, vou executar uma operação, vou sacar um dinheiro, e aí na hora que eu vou receber, não sai a quantia certa, eu continuo lá no extrato parecendo que debitou, e aí a gente pode explorar vários e vários outros momentos que, se acontecer um problema, né, a gente, como usuário do sistema, a gente vai ficar frustrado, né? Daqui, a gente está tentando tirar a seguinte questão: o quanto é importante, né, a gente testar software, né, para evitar que em cenários reais, onde o usuário vai utilizar o sistema, algum problema aconteça, né? Por quê? Porque a gente está afetando a experiência do usuário, a gente está afetando a aprovação que o usuário tem do nosso sistema, e isso vai acarretar, provavelmente, em o usuário procurar um serviço do concorrente, um usuário deixar de utilizar o nosso sistema, e vários outros cenários, né? Então, daqui a gente começa a entender o quão é uma missão crítica, né? Não só na atualidade, mas antes também, hoje muito, né? Como é importante a gente testar software, né? Como a gente pode testar? Vamos pensar nesse cenário que a gente falou agora aqui um pouco, né? Vamos pensar que a gente está desenvolvendo o sistema que faz a autorização desse saque, alguma coisa assim, né? E aí vamos pensar pequeno, né? Como que a gente consegue ter certeza de que esse sistema vai autorizar corretamente, que ele vai liberar o dinheiro para esse cliente, né? A gente pode testar, né? E o caso mais simples de pensar no teste, né? Bem assim, de uma forma bem rudimentar, é pensar que a gente tem um valor, a gente precisa que, quando esse valor passar para dentro desse sistema, a gente vai ter um resultado. E são vários resultados: o débito na conta, o dinheiro sendo liberado na máquina e várias outras coisas, né?
Claro, a gente tá minimizando aqui muito a complexidade desse cenário, mas qual é o ponto central, né? Colocar entradas em um sistema e aguardar colher os resultados, né? E os resultados serem verificados para entender se foi um resultado esperado ou não. Então, como eu havia falado, né? eh, Até comentando aquele cenário do problema, né, de sacar um dinheiro e às vezes não receber, a gente tem inúmeros problemas que infelizmente chegam até o mercado, mas que infelizmente acontecem, né? Eu trouxe aqui algumas manchetes, né, para mostrar para vocês a importância de testar software, né? A importância de entender, né, assim, os cenários e tentar abraçar, assim, a maior parte dos casos de teste para que problemas não cheguem a acontecer para os usuários, né? Porque existem sistemas tanto de missão crítica quanto outros que nem tanto, né? Mas que de qualquer forma traz prejuízo para a empresa e traz insatisfação para o cliente e alguns até problemas assim judiciais, sei lá, tipo problemas que levam usuários a reclamar na justiça, por exemplo, né? E aqui eu estou trazendo alguns exemplos, né? Por exemplo, a questão de uma falha de uma operadora de voos, né? Que aí acaba colocando o aeroporto de cabeça para baixo, aplicativos que fazem uma missão de pagamento, né? Assim, lojas que estão trabalhando com Black Friday, que é o momento que o usuário está ali querendo comprar e tudo mais, e até um bug, né? Um bug, acho que de 96, né? Com relação ao foguete, eu esqueci o nome do foguete, eu acho que é Ariane, do qual existia um problema de conversão numérica, né? Assim, coisa de código mesmo, que ocasionou a explosão do foguete. Bom, falando de definição, né? Definição mais formal, a gente pode dizer aqui que teste de software é o processo de execução de um produto para determinar se ele atingiu suas especificações e funcionou corretamente no ambiente para o qual foi projetado. Ou seja, quando a gente pensa em teste de software, né, a gente pode pensar, na verdade, a gente deve entender que teste de software é também uma disciplina da engenharia de software. Então, todas as entradas, né, todos os requisitos pelos quais um sistema é desenhado, né, a especificação, talvez as histórias ali de usuário, se estiver usando um método ágil, e qualquer entrada que especifica ali como o sistema deve ser construído, serve como caso de teste, ou seja, serve como entrada para validar como o sistema foi construído e se ele está atendendo às expectativas. E uma definição um pouco mais informal seria a definição que eu trouxe aqui do Dijkstra, né, que fala testes podem ser usados para mostrar a presença de bugs, mas nunca para mostrar sua ausência. O que significa isso? A gente sempre vai testar para encontrar bugs, mas não necessariamente a gente tem certeza de que não existe bugs. Então aqui a gente traz um conceito importante que é o objetivo de testar, mas a limitação também. Por quê? Porque quando a gente testa, a gente está entrando no sistema com determinados cenários para assegurar, para procurar ali assegurar que o resultado esperado é aquele que eu vou ter, né, naquela operação. Mas não necessariamente a gente consegue enxergar todos os problemas, né? Isso precisa ser bem compreendido, né, para a gente não ter também aquela falsa visão de que testar o software é 100%, 100% de certeza de que a gente não tem nenhum problema. Bom, deixei aqui também alguns links, né, com os materiais que eu trouxe aqui. E para saber mais, não deixe de acessar o fórum, a comunidade online no Discord. E é só isso nessa aula, pessoal. Obrigado. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma etapa da primeira aula do curso de Introdução a Testes de Software. Nessa aula, a gente vai falar sobre a evolução de testes na engenharia de software. Bom, para a gente falar sobre essa evolução, a gente precisa entender um pouco sobre esse processo de desenvolvimento, né? E as mudanças que ocorreram do modelo cascata para o advento das metodologias de desenvolvimento de software ágil. Por exemplo, né? Na época do processo cascata, vamos dizer assim, do modelo cascata, a gente tinha fases separadas e únicas para desenvolvimento e construção de um projeto. Então, primeiramente a gente especificava, depois a gente passava para a parte de projeto, depois a gente passava para a parte de implementação, depois a gente fazia o teste do software e a implantação. Então, como essas fases não tinham um processo meio que de voltar, por exemplo, a gente especifica, terminou a especificação, não volta na especificação, acabou, passa para o projeto. Terminou a parte de projeto, começa a implementar. Terminou a implementação, a gente está executando testes. Dessa forma, a gente tinha um processo um pouco mais rígido e a gente geralmente tinha pessoas, né, figuras específicas, né, para executar desenvolvimento, codificação e depois o processo de teste, né. Então, dessa forma, a gente acabava tendo geralmente times separados para fazer execução de testes, né. O processo de testar o software nessa época e nesse modelo era um pouco diferente, né. Geralmente eh, a pessoa que executava testes, ela pegava a especificação, entendia toda a especificação, montava casos de teste para cada um dos cenários, e aí
geralmente não era uma coisa muito técnica, era uma coisa um pouco menos técnica no sentido de ela rodava o software, fazia verificações, tentava entender se o software estava funcionando conforme a especificação. Bom, com o advento, né, dos processos de desenvolvimento ágil, isso mudou bastante, né? Primeiramente porque a base primordial do desenvolvimento ágil é a gente pensar em um ciclo de iteratividade, né? Ou seja, é aquele processo iterativo incremental. A gente vai e volta nas várias fases de um projeto. A gente analisa, projeta, desenvolve e testa. Analisa, projeta, desenvolve e testa. Com isso, né, a gente ganhou uma proximidade bem maior do processo de testar o software e ao mesmo tempo de desenvolver. Daí surgiu várias técnicas, né? A gente pode citar TDD, a gente pode falar um pouco sobre o advento de inúmeras ferramentas para ajudar, né, na diminuição do tempo de ciclo de feedback, né? Por exemplo, integração contínua, teste de integração e tudo mais. Então, com o desenvolvimento ágil, né, e com essas técnicas, a gente trouxe o mundo de desenvolver e testar para bem mais próximo, né? Então, a gente diminuiu assim esse atrito, né? E aí falando um pouco de perfil, né, de pessoas, né, de times, aqui com desenvolvimento ágil é mais comum que times tenham pessoas com diferentes expertises, né? Então, a gente tem pessoas que desenvolvem, que trabalham com a parte de experiência, que trabalham com a parte de negócio, e ao mesmo tempo pessoas que trabalham com a qualidade, né? Então, aqui a gente tem pessoas que também trabalham com a parte de testar, né? Que a gente pode chamar de QA, mas a gente tem um pouco mais de responsabilidade por parte do desenvolvedor, dos programadores, das programadoras, de também fazer o teste, né? A cultura do teste, ela ficou bem mais próxima do desenvolvedor com as mudanças da metodologia ágil. Eu deixei alguns links aqui, né, para explicar um pouco sobre os processos de desenvolvimento. E quaisquer dúvidas, pessoal, não deixe de acessar o fórum ou a comunidade online no Discord. Obrigado. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma etapa da primeira aula do curso de Introdução a Testes de Software. Nessa aula a gente vai falar sobre conceitos básicos, né? E para começar, a gente vai comentar aqui, né, sobre os termos defeito, erro e falha. Apesar de serem parecidos, né, na leitura, assim, até talvez numa interpretação comum, na perspectiva de testes de software, esses termos são diferentes. Esses termos têm significados diferentes, né? Diferenças sutis, mas importantes de entender. Eu trouxe uma imagem aí, né, de uma tela azul que às vezes acontece em sistemas Windows, né? E aí a pergunta para você, essa tela azul é um defeito, um erro ou uma falha? É uma pergunta difícil, né? E de certa forma é mesmo. Dentro da terminologia, essa tela azul, ela é uma falha. Uma falha é todo cenário inesperado do qual um usuário acaba tendo contato, né? Ele acaba tendo aquela experiência de ver aquela falha acontecendo. Então, qualquer outro exemplo. Eu abri o aplicativo aqui, tentei fazer um login e não consegui. Deu um erro, né? Que erro que foi esse, né? Tipo, sistema fora do ar ou qualquer outra coisa assim, de certa forma isso é uma falha, né? Então, tudo que é visível para o usuário, a gente entende que dentro dessa terminologia é uma falha. O que a falha tem por trás, né? Aí falando um pouco tecnicamente. A falha tem por trás algum erro, né? O erro, dentro da terminologia, é algum caminho, é algum cenário pelo qual a pessoa desenvolvedora talvez não tenha se atentado e esqueceu de testar. Então, né, esse é o erro, né? O erro é meio que já a falha humana perante aquele sistema, correto? E por fim, né, o erro está evidenciando um defeito, né? O defeito em si, que muitas pessoas acabam usando o termo bug, né, que é o mais comum, inclusive, é, o defeito, o bug, é um erro técnico mesmo, né, se é alguma coisa que tenha sido desenvolvida de uma forma incorreta, né, alguma validação, alguma coisa já bem, assim, a nível de linha de código, a nível de hardware, alguma coisa desse tipo. Ou seja, o defeito é a causa raiz ali, né, a gente pode pensar dessa forma, né, ou seja, é alguma instrução de código que eu executei, que eu programei de uma forma incorreta. O erro é quando aquele cenário que passa sobre aquele bug acontece e aí a gente começa a ter aquela evidência, e a falha em si é quando o usuário enxerga aquele erro, correto? Bom, dois termos também que causam um pouco de confusão e que também existem uma separação, apesar de serem bem próximos os conceitos. Verificação e validação. Verificação, a gente faz a seguinte pergunta: estamos construindo o sistema certo? O que significa isso? Dado a especificação que a gente recebeu, né, uma documentação, às vezes histórias de usuário para explicar as expectativas do usuário, né, aquelas telas, né, alguma questão mais técnica de onde aquele sistema vai rodar, como ele vai rodar, né, que tecnologia que ele tem que utilizar. Se a gente verificar esses passos naquele sistema, no momento que a gente pega ali para fazer alguns testes, né, a verificação é entender se essas questões de requisitos mais, de forma mais ampla, se eles foram atendidos. Então, verificar e entender. A gente está construindo da forma certa aquele sistema? Ok ou não está ok?
Seria isso. Validar o sistema é se a gente está construindo o software certo, né? Na verdade, então, é validar o software e verificar o sistema. Validar já significa entender se as regras de negócio, né, se as expectativas do usuário, né, de uma forma bem mais direta com relação à expectativa de negócio, se ela está sendo atendida. Ou seja, é uma coisa um pouco mais voltada à utilidade daquele sistema. Porque vocês podem concordar comigo. A gente pode construir o sistema certo, mas se a gente não resolver os problemas que o usuário quer, não adianta, correto? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente deve interpretar os conceitos, né? Verificação, validação. Verificação é, a gente está construindo o sistema conforme a especificação geral ali, né? A gente construiu a funcionalidade e tal, mas beleza. Vamos validar se aquela funcionalidade está ok mesmo, dentro das expectativas do usuário? Beleza. Essa é a parte que envolve a validação, ok? Deixei mais alguns links aqui, até um link também de um livro que fala um pouco sobre esse assunto. E, pessoal, se tiverem qualquer dúvida, não deixe de acessar o fórum ou a comunidade online no Discord. Valeu! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda aula do curso de Introdução a Testes de Software. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre níveis e técnicas de teste. Bom, o objetivo geral é falar, né, sobre, primeiramente, níveis de teste e depois sobre técnicas de teste. Bom, começando por níveis de teste, né? Quando a gente fala sobre níveis de teste, a gente está falando sobre as diversas fases do desenvolvimento de software e não só isso, mas os diversos momentos assim, e preocupações que a gente deve ter com o sistema e daí a gente acaba chegando a métodos diferentes de testar o software, né? Se vocês verem aqui essa sequência, né, de níveis de teste, né, os níveis de teste são esses, né, unidade, integração, sistema, regressão e aceitação, vocês devem perceber que talvez algumas coisas se alinhem muito com o processo de desenvolvimento. Isso é muito verdade. Vocês vão entender por quê. Quando a gente começa, né, falando, por exemplo, sobre teste de unidade, a gente está falando sobre o momento de fazer testes direcionados às pequenas unidades de software. Então, por exemplo, a gente começou a escrever um código lá, tem lá um arquivo, tem as funções ou métodos, né, seja lá qual for assim a linguagem de programação, e a gente começa a validar cada parte específica do software que a gente está desenvolvendo. Ou seja, escrevi lá 1, 2, 3 métodos e preciso validar as entradas, né, os resultados daquele método. Nesse momento, né, que é o momento inicial do desenvolvimento de software ainda, na verdade, o desenvolvimento mesmo, a programação, vamos dizer assim, né, a gente começa a testar, né, as pequenas unidades. Então, o primeiro nível de teste é o teste de unidade, o teste também chamado teste unitário, né? E aí, a gente entra com diversas ferramentas, né? Isso independente de linguagem de programação, né? Então, esse conceito não tem a ver com uma linguagem de programação específica e, né, eu até trouxe aqui algumas imagens, né? O Unit Test do Python, o PHP Unit do PHP, o Jest de JavaScript e o JUnit que é usado para Java e qualquer outra linguagem de programação que tenha também, assim, que a gente utiliza no mercado, com certeza tem uma ferramenta própria para executar testes de unidade. Então, o primeiro momento, né, o primeiro nível de teste é o teste de unidade. Em seguida, a gente tem testes de integração. Teste de integração é um conceito um pouco mais amplo. Eu até trouxe uma imagem aqui, né, de um pedacinho ali se referindo a teste de unidade e o teste de integração. Ou seja, enquanto o teste de unidade se preocupa com a pequena parte, né, para aquele pedacinho de código, aquele método, aquela função, o teste de integração é voltado para começar a validar uma estrutura bem maior, né, do software. Então, por exemplo, existem várias formas de fazer teste de integração. A gente pode fazer um teste de integração conectando com um banco de dados, conectando com um banco de dados em memória. A gente pode fazer um teste de integração simulando APIs ou diversas outras chamadas para sistemas externos. Então, o teste de integração ele faz um teste um pouco mais alto nível, né? Talvez já considerando quase que toda uma funcionalidade, para a gente tentar entender a entrada e a saída. Mas é um teste que a gente constrói, que a gente desenvolve, então não deixa de ser um teste que a gente escreve também, né? E aí, assim, quando eu falo escrever, eu falo da função mesmo de programador, de QA, né? De um engenheiro QA, um testador também, como é chamado. Bom, depois a gente tem testes de sistema. Teste de sistema é um conceito já do qual a gente já está falando do seguinte cenário. Por exemplo, eu pego uma versão já estável, ou minimamente estável do meu sistema, da minha aplicação, e faço um deploy, faço implantação no ambiente de homologação, um ambiente de testes, né, e coloco lá para algumas pessoas já começarem a validar aquele sistema. Ou seja, para algumas pessoas abrirem um aplicativo ou site, né, seja lá qual for o software, para fazer essas validações. Então, é o momento que a gente começa a validar, de fato, uma funcionalidade de forma mais visual, eu diria, né? E aí, claro, vai depender do tipo do software que está em jogo, né? Enfim, é isso. Bom, depois a gente tem testes de regressão. Testes de regressão já é um ciclo de reavaliar, né, tudo aquilo que está sendo desenvolvido. Então,
que significa isso? A gente passou pelo teste de unidade, pelo teste de integração, pelo teste de sistema e pelo teste de regressão. O teste de regressão em si é o momento que a gente está fazendo uma validação para entender se as novas features que a gente está desenvolvendo para aquele software não está quebrando, né, as validações, né, as verificações que a gente já fez nos passos anteriores dos testes. Né? Uma ferramenta que faz muito bem teste de regressão, e não só teste de regressão, mas também teste até de sistema de uma forma automatizada. Aí a gente não está falando de teste de sistema que é pegar o aplicativo, abrir, tentar acessar uma página, alguma coisa. A gente tem uma ferramenta de automatização de testes muito bacana no mercado, que é a Selenium. O Selenium, ele simula um web browser, ele faz um login automático, né? Assim, você consegue escrever casos de teste para fazer automaticamente várias ações do sistema para entender se tudo aquilo está acontecendo. Né? Um exemplo assim bem claro, né? A gente pode montar um script, né? Pode montar uma rotina no Selenium para abrir uma página, fazer um login, acessar uma determinada funcionalidade, colocar determinadas entradas para validar se o software está respondendo da forma esperada. Então é bem interessante. E a gente fala de regressão, a gente fala, até coloca esse loop aí, né, para deixar essa visão assim de que a regressão é um teste muito interessante de ser aplicado quando a gente está desenvolvendo, quando a gente está mantendo aquele software, porque a gente passa a verificar se tudo aquilo que a gente está escrevendo que é novo não está quebrando aquilo que já existe. Bom, ainda falando um pouco sobre essa questão de teste de sistema e assim as formas que a gente pode fazer validação, né? Existem testes alpha, beta e canary. E é interessante a gente saber desses conceitos porque isso é bem comum hoje. Testes alpha, a gente está falando sobre, vamos pensar que a gente está desenvolvendo um aplicativo. Então, a gente pega, né? Sobe esse aplicativo, talvez ali já no ambiente de produção mesmo, e passa, né, para algumas pessoas, né, bem estratégicas, pessoas que às vezes um desenvolvedor mesmo, pessoas que estão ali já, pessoas quase que do time mesmo, para fazer validações e a gente já descobrir, né, se já existe ali algum bug, alguma coisa. Então, o teste alpha é o teste mais inicial possível. E é consideravelmente aquele que, com certeza, ainda vai ter alguma coisa para ajustar. Ou seja, é aquela primeira cara que você quer ver um aplicativo, né, que você quer ver o seu software funcionando, né, mas já dando a oportunidade para as pessoas fazerem uma validação. O teste beta já é para uma gama maior de pessoas, né, uma gama maior de usuários, né. Então, já é um teste um pouco mais maduro, né, que é o momento que a gente quer fazer uma validação, às vezes até já com algum cliente estratégico, né, que você tenha confiança de trazer uma versão não 100% estável, mas já muito próxima daquilo que já é esperado, para fazer algum tipo de validação, para fazer algum tipo de verificação. Então, o teste beta ele é um pouco mais amplo. O teste canary é uma estratégia já um pouco mais relacionada com integração e entrega contínua. Na verdade, não exatamente só entrega contínua, mas é uma estratégia de deploy, né? E quando a gente fala a palavra deploy, a gente está falando sobre implantar aquele sistema em produção, né? Algumas vezes eu usei esse termo e eu quis dizer isso. Deploy é colocar a nossa versão no ar, né? E aí, o teste canary é um deploy canary, né? Também chamado de deploy canário, que é nada mais do que o seguinte, até a imagem já traz um pouco dessa ideia. A gente tem um aplicativo que está na versão 1, 2, 3, e o público geral, né? Ele está enxergando aquela versão. Então, o pessoal continua usando o aplicativo, vendo só aquela versão. E aí, né, a gente tem uma forma de fazer isso através, né, de uma estratégia de deploy, vamos segmentar um público para que só algumas pessoas enxerguem determinada versão. Então, a gente acaba fazendo quase que um deploy de duas versões no ambiente de produção. Então, só alguns usuários enxergam aquela versão mais nova. Essa é uma forma da gente também meio que segmentar o público. Tem, de certa forma, um pouco a ver, né, com teste alpha e beta. A gente pode fazer teste alpha e beta usando teste canary, né, ou deploy canary, né, deploy canário. E aí a gente consegue já também colher feedbacks, né, antes de ampliar essa versão para todo mundo. Então, depois que a gente validar, né, essa versão em produção, né, essa versão 1.3.0, a gente pode ampliar para que todos os usuários, né, o público geral, como está aí o General Public, né, enxergar a versão 3.0. Bom, por fim, a gente tem o teste de aceitação. O teste de aceitação é o momento que geralmente a demanda, aquela funcionalidade, aquela feature, né, ela já foi para a produção, o usuário já recebe ali, né, e de repente até o seu cliente, né, assim, pode ser um usuário, né, de aplicativo, pode ser um cliente, e ele faz um pente fino, ele abre as funcionalidades, ele olha ali como o software foi desenvolvido e entende. Ah, eu estou satisfeito, é isso mesmo que eu queria, né? E tipo, o software tá ok, né, a gente aceita que finalizou aqui. E esse teste de aceitação, ele era um pouco mais comum, né? Assim, ele não deixou de acontecer, mas o teste de aceitação ele já foi bem formal, assim, de ser uma coisa de implantar o sistema, tá ali no ar em produção, ou talvez um ambiente um pouco antes de produção, e aí o usuário vai, abre, vê se está tudo ok, se era o que ele queria, e então fechou. O teste de aceitação tem um pouco a ver com isso, e uma coisa que hoje automatizou um pouco esse cenário, que trouxe, né, uma outra forma de executar o teste de aceitação é o BDD, que é o Behavioral Driven Development, que é
a gente pegar, né, todos os requisitos que já foram escritos, né, às vezes uma história de usuário, um documento de especificação mesmo, e diz ali, olha, a gente espera isso, né, a gente espera aquele outro item, né, um design e tal, e aí a gente escreve um teste, né, com aquelas especificações. Esse é um assunto um pouco extenso, né, eu estou mais trazendo só um contexto, então é um assunto que pode ser ampliado, né, para um estudo à parte. Então, hoje a gente tem visto com frequência o BDD ser uma forma de já validar a aceitação de uma forma um pouco mais automatizada e simples, né, um pouco mais até rápida. E é isso, pessoal. Eu trouxe aqui, deixei aqui alguns links aqui, bem interessantes, né, sobre questões de níveis de teste. Tem também um material muito bom de engenharia de software nos livros do Pressman e Somerville, então fica aí essas referências. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, não deixe de acessar o fórum ou a comunidade online do Discord. Muito obrigado. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma etapa da segunda aula do curso de Introdução a Testes de Software. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre técnicas de teste. E antes, né, a gente precisa contextualizar um pouco sobre níveis de teste. Níveis de teste nada mais são do que diversas abordagens diferentes para fazer teste na aplicação. Ou seja, teste de unidade, teste de integração, teste de sistema, teste de regressão, teste de aceitação. Cada um desses níveis de teste possuem técnicas diferentes, ou seja, existem formas pelas quais a gente faz esses testes. Quando a gente fala de técnicas de teste, né, usando aí a bibliografia da disciplina de teste de software, o assunto é bem amplo. A gente poderia abordar diversos detalhes, diversas diria, subtécnicas de cada técnica apresentada para discutir minimamente cada assunto. Aqui a gente trouxe um overview né, de cada uma dessas técnicas, né, para dar uma abordagem um pouco mais leve e assim, uma forma de uma forma introdutória mesmo em cada um desses temas. Sendo assim, né, a gente vai falar agora um pouco de cada uma dessas técnicas. Primeiro que existe, a primeira que a gente vai falar é a técnica de caixa branca. Essa técnica nada mais é do que ela é conhecida também como teste estrutural. O que significa fazer teste de caixa branca? Fazer teste de caixa branca é conhecer o código-fonte, é saber como funciona por baixo dos panos, é entender dos fluxos, dos controles, das chamadas que aquele sistema faz. E então, a gente passa a ter uma abordagem que está voltada a garantir a qualidade daquela implementação. E, por exemplo, existem vários níveis que estão abordados na caixa branca. Unidade, teste de integração, teste de regressão. Bom, é importante entender, né, assim, o principal conceito de teste de caixa branca é um teste que você conhece a estrutura do programa, ou seja, você senta, vai codar, vai escrever os testes para fazer as validações que você necessita fazer. Bom, depois a gente tem teste de caixa preta. Como o próprio nome diz, né? Teste de caixa preta é não conhecer o que acontece. Abrir um sistema, né? Vou trazer um exemplo aqui. A gente abre um aplicativo e vai fazer um teste de caixa branca. A gente vai abrir o aplicativo, vai acessar uma funcionalidade, vai ver como, assim, o resultado de uma operação, né? De alguma coisa que a gente venha fazer e aí a gente acaba testando de forma funcional, né? A gente também chama teste caixa preta de teste funcional. E o funcional aí tem a ver com requisito funcional, com requisitos de negócio, com requisitos que o cliente pediu, que o usuário pediu. Então, por isso, né, essa essa forma de entender também. Teste de caixa preta é teste funcional. Bom, esse teste a gente não conhece a estrutura interna do software, então você abre o aplicativo, faz alguma coisa e segue em frente. Aqui tem alguns níveis que ainda se encaixam, né? O teste de integração também se encaixa em caixa preta, porque há várias formas de encarar um teste de integração. Da mesma forma que a gente faz um teste de integração escrevendo código, a gente também pode fazer teste de integração integrando com a API ou com a funcionalidade que a gente não conhece o funcionamento interno. E daí a gente também está fazendo um teste de caixa preta. Teste de sistema, né? Que é um teste que a gente vai abrir um software e executar uma funcionalidade, fazer um login, testar o login acessando com o usuário e sem. Então, isso, né,
ver ali, fazer o teste olhando a tela e sem entender o que está acontecendo por trás, isso é um teste de caixa preta. E teste de aceitação também. Bom, por fim, a gente tem também teste de caixa cinza. O teste de caixa cinza é a mescla das duas técnicas de caixa branca e caixa preta. Então, é meio que a gente pensar assim, que vamos pensar que a gente tem um engenheiro lá de QA, um desenvolvedor que está fazendo várias validações no software e ao mesmo tempo que ele testa, ele também está escrevendo o código, por exemplo, né? Então ele conhece, ele sabe analisar a parte lógica, mas também sabe da funcionalidade, né? Então isso é um teste de caixa cinza, né? E uma forma, né, assim, um exemplo é quando a gente tem acesso à documentação do funcionamento do código, por exemplo, a gente está fazendo um teste de caixa cinza, porque não necessariamente a gente está falando de uma pessoa que está ao mesmo tempo testando e desenvolvendo. A gente pode ter cenários onde às vezes tem uma pessoa que não necessariamente desenvolve aquela aplicação, mas que tem acesso à documentação do código. Isso é um teste de caixa cinza, porque ela entende um pouco a respeito de como, né, aquele software funciona. E, por fim, né, a gente trouxe aqui o tópico de engenharia reversa, porque esse tipo de teste é muito utilizado para engenharia reversa, para fazer engenharia reversa, na verdade. Bom, por fim, eu deixei alguns links aqui, né, do Pressman, do Somerville, mais uma vez, né, um link também que fala um pouco sobre é, teste de software e melhorias de qualidade, melhoria de qualidade contínua, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não deixe de chamar no fórum do curso ou na comunidade online do Discord. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira aula do curso de Introdução a Testes de Software. Nessa aula, a gente vai falar sobre testes não funcionais. Bom, o objetivo é entender, né, sobre esse tema, a classificação, os tipos que existem de testes não funcionais e vamos adiante, né? Então, né, o que é testes não funcionais, né? Já pode até seguir para a pergunta, né? Testes não funcionais estão ligados a requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais nada mais é do que um termo da engenharia de software, né? Então, o que é requisito não funcional? É um requisito que não tem necessariamente a ver, né, com a expectativa de negócio, com as regras de negócio daquele sistema, mas que são muito importantes, né? Eu diria que até cruciais para o sucesso daquele software, né? A gente está falando de segurança, de desempenho, de escalabilidade, a gente está falando sobre a infraestrutura daquele sistema, o comportamento dele, né, para funcionar, né, para prover ao usuário, né, a possibilidade de acesso, né, com esses diversos aspectos. Ou seja, isso tem muito a ver com a qualidade do sistema, mas não necessariamente com as regras, né, com os desejos do cliente, né, com os desejos do usuário. Então, quando a gente recorre à engenharia de software, né, e fala sobre requisito não funcional, a gente não está falando das regras de negócio, e a gente está falando de itens, né, de questões que têm a ver com arquitetura de software, que tem a ver com a solução mais técnica, mas que são, assim, cruciais para o sucesso. E, assim, muitas vezes um requisito não funcional deixa de ser atendido. Por exemplo, vamos pensar aqui num caso, né? Um sistema que autoriza transações, né, de banco. Imagina se a gente tivesse um problema, né, de desempenho, né? E assim, e a expectativa do usuário na ponta seja que essas transações ocorram em segundos, né? E aí a gente começa a ter um volume grande de usuários e começa a ter problema para esse sistema fica lento, né? Pode acontecer, sei lá, um travamento, alguma coisa assim. Então, assim, esses requisitos eles não são geralmente muito simples dos usuários entenderem e explicarem isso. Então, geralmente o usuário não vai saber falar sobre esses requisitos, mas é muito importante explorar e verificar a qualidade do sistema com relação a isso, né? A gente trouxe até um exemplo aqui. Qual plataforma o sistema deverá rodar? Geralmente o cliente não sabe, né? Assim, qual plataforma. A gente pode estar falando aqui de plataforma de sistema operacional, a gente pode estar falando sobre, vai rodar no Android, no iOS, alguma coisa assim. Então, sempre são aspectos mais técnicos, mas muito importantes. Então, os testes não funcionais, eles testam esses comportamentos do sistema e essas qualidades um pouco mais intrínsecas, diria assim, né? Então, sendo assim, testes não funcionais têm como objetivo testar aspectos do software que não são associados às regras de negócio, mas sim a requisitos não funcionais. Como? Existem ferramentas que usam técnicas para apurar o comportamento do sistema em determinadas circunstâncias. Então, a gente vai ver que existem várias ferramentas para apoiar esse tipo de validação, esse tipo de teste, né? Bom,
a gente pode começar falando sobre teste de carga, né? O teste de carga nada mais é do que realizar uma verificação, né? É realizado para verificar qual o volume de transações, acessos simultâneos ou usuários que um servidor, software, sistema suporta. Alguns pontos de atenção: objetivos para clareza de resultados, ambientes, cenários, execuções de teste e análise de resultado. Então, o teste de carga ele tem como função entender até que ponto, né? Assim, na verdade, não até que ponto, mas vamos pegar um software, né? Um sistema que a gente desenvolveu. Como a gente tem certeza que se a gente coloca ele na nuvem, ele vai suportar uma quantidade de, sei lá, milhões de usuários, como a gente tem certeza que esse software como ele vai se comportar quando a gente colocar acesso de milhões de usuários, né, a gente colocar algum problema de banco de dados no meio ali, né, ou tipo, subir o volume de transações que ele está gerenciando, né, e transações que eu estou dizendo aqui podem ser transações de banco de dados, transações web, né, com sistemas externos chamando outros sistemas externos. Então, o objetivo do teste de carga é entender qual é o comportamento e que resultados a gente tem quando a gente começa a estressar um pouco esse sistema, ou seja, vamos subir aqui a carga, né, vamos simular acessos simultâneos, milhões ali de transações para ver como ele se comporta, né. E esses pontos de atenção têm muito a ver com a gente conseguir ter clareza do que a gente quer como resultado, né? Por quê? Porque geralmente teste de carga libera, né, o output, né, a saída de um teste de carga são resultados que mostram o comportamento do sistema, né, assim, em determinado ambiente, determinados cenários, né? Então, a gente pode fazer inúmeras coisas com teste de carga. Por exemplo, a gente pode testar um login com milhões de acesso, né, assim, para ver qual é o comportamento do banco de dados que a gente está usando, né, do próprio sistema. Então, tem um pouco a ver com cenários também e com o ambiente, né? Quando a gente fala de ponto de atenção com relação ao ambiente, a gente está falando por quê? Porque quanto mais próximo, ou até mais real possível, ou até que seja num ambiente de produção esse teste, a gente consegue ter noção de como realmente aquele sistema vai se comportar. Porque, por exemplo, vale muito a pena a gente às vezes fazer um teste de carga na nossa máquina local, né? A gente está desenvolvendo a aplicação e, pô, legal, vamos fazer um teste de carga para ver se do jeito que eu escrevi essa funcionalidade ficou bacana. Já vai trazer um resultado, vai trazer ali um insight. Mas é muito diferente de um ambiente de produção. Então, como esse ambiente é próximo, é o mais similar possível de produção, mais fácil a gente tem resultados claros, né, objetivos, né? E aí, a gente tem duas ferramentas que se destacam muito, que é o Gateway e o Apache JMeter, né? Eles são extremamente usados para esse tipo de teste, né? O JMeter em específico também é usado para teste de estresse. E aí, né, existe uma semelhança entre teste de carga e teste de estresse, mas ainda assim é uma coisa diferente, né? Quando a gente fala de teste de estresse, né, a gente até trouxe aqui, teste de estresse é realizado para submeter o software a situações extremas. Basicamente, o teste de estresse baseia-se em testar os limites do software e avaliar seu comportamento. Assim, avalia-se até quando o software pode ser exigido e quais falhas se existirem decorrentes do teste. Então, o teste de stress, ele já tem o objetivo de fazer o software meio que dar um crash, quebrar. Ou seja, já não é um teste para avaliar o comportamento, né, em uma carga alta. Já é tipo elevar a carga a um nível que o software vai bugar, ele vai travar. Para o quê? Para entender quais os limites, né, e como o software se comporta. E isso ajuda a gente a entender questões também de desempenho, questões relacionadas à carga, à escalabilidade, ao ambiente, e também, ao mesmo tempo, entender se aquele limite é aquilo que a gente espera de fato. Ou se, cara, se a gente tiver uma carga de, sei lá, milhões de usuários, né, 5 milhões de usuários, a gente tem um problema, o sistema não funciona. Então, a gente começa a ter insights aí para melhorar questões de escalabilidade e desempenho. Bom, a gente também tem teste de segurança, né? E teste de segurança, né, nada mais é do que o processo crítico de segurança cibernética que visa detectar vulnerabilidades em sistemas de software, né, redes e aplicativo. A gente trouxe até a imagem do Zap, né, que é um software bem conhecido na área, que faz diversas verificações em uma aplicação, né? Ele tenta fazer XSS injection, SQL injection, é um software que vai testar, é uma aplicação que vai testar se aquele software, né, não está com alguma vulnerabilidade de segurança, né, para não expor, né, essa vulnerabilidade para usuários. Então, a ideia muito por exemplo, rodar a nossa aplicação, né, assim, ela ser testada por um software como esse, para a gente entender se a gente não esqueceu de alguma arefa ali que dá uma brecha para, quando esse software estiver em produção, a gente receber um ataque, né, ou qualquer coisa desse tipo. Então, é para ter esse tipo de insight, ok? Bom, pessoal, aqui eu deixei alguns links aqui, né, para falar, links que falam sobre requisitos não funcionais, testes não funcionais, a diferença bem sutil entre teste de carga e teste de stress, né? Mais uma vez, uma referência de engenharia de software. E qualquer dúvida, pessoal, não deixe de acessar o fórum, né, do curso ou a comunidade online do Discord. Valeu! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução a Testes de Software. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre a pirâmide de testes, né? Bom, os objetivos dessa aula é a gente entender o conceito por trás de pirâmide de testes, né, e a importância disso para testes de software, para qualidade, né, de software. Bom, nessa primeira etapa, né, e única etapa, a gente vai falar o que é a pirâmide de testes, né? E aí já vamos entrar no assunto. Pirâmide de testes foi um termo cunhado por Mike Cohn. Existe um livro, né, que esse autor fez, eu não me recordo o título, mas nele ele explica sobre o que é pirâmide de testes, né, e faz uma série de traz uma série de insights a respeito do assunto.
Bom, a gente trouxe aqui uma imagem, né, para ficar bem claro, né, o que significa a pirâmide de testes e vai discutir vários aspectos a respeito disso. Bom, a pirâmide de testes nada mais é do que os vários níveis e as várias formas de testar um software, né, e o que é geralmente feito, né, de uma forma, assim, construtiva para chegar a um determinado grau de qualidade e confiança. Então, na base dessa pirâmide, a gente tem teste de unidade, né. Então, a gente pode até entender que, assim, que os testes de unidade, eles são uma base, talvez, ali, né, a primeira parte, o primeiro momento, né, de desenvolvimento, né, e de validar, né, que aquele software esteja conforme aquela feature, conforme aquela funcionalidade esperada de negócio. Então, na base da pirâmide, a gente tem testes de unidade. No meio, a gente tem testes de serviço. Esses testes de serviço podem também ser interpretados como teste de integração. E aí a gente pode falar de, aqui não tem essa subdivisão, mas a gente pode entender que esses testes, né, de serviço, esses testes de integração, são testes de API, teste de componente, né, tipo, teste um pouco mais integrado ali de algumas features da aplicação, ou seja, a gente ainda poderia subdividir, né, nessas classificações. Mas o importante nesse pedaço da pirâmide a gente tem teste de integração, teste de serviço, né? E por fim, na ponta da pirâmide a gente tem teste de UI, né? Que poderia ser também chamado de teste de sistema, né? A gente pode falar ali que tem um pouco a ver com talvez executar um teste de regressão, alguma coisa desse tipo. Ou seja, na base da pirâmide a gente tem teste de unidade, no meio a gente tem teste de integração e na ponta, lá no finalzinho, a gente tem teste de UI, né, teste de UI, que fala teste end-to-end também, que é chamado. Quais as provocações, né, que essa pirâmide traz, né? Primeiro, a gente pode entender que se a gente for pensar num processo de qualidade, né, a gente nunca pode deixar de começar por testes unitários. Por quê? Primeiro, se a gente vê aí na seta, né, do lado direito, que tem mais rápido e mais devagar. E a gente percebe que teste de unidade, teste de integração é um pouco mais rápido, né? E teste de unidade é bem rápido em comparação com teste de interface ou teste end-to-end. Por quê? Porque teste end-to-end é um teste mais elaborado, é um pouco mais dependente da interface, a interface pode mudar e tudo mais. Então, é bem mais rápido, né? E consequentemente mais barato a gente deve fazer teste unitário. Então, a gente sempre deve se lembrar disso e tentar, né, ao máximo, não deixar de fazer validações de teste unitário. Existe até, se você pesquisar um pouco a respeito da pirâmide de testes, né, existe um artigo, eu acho, que fala sobre alguns players de mercado, como eles de fato executam testes, né? E aí, geralmente, existem milhares, né, de testes unitários, uma quantidade bem menor já de teste de integração, e assim, às vezes até menos de 100 testes end-to-end, ou seja, sempre teste end-to-end por ser mais devagar, ser uma coisa um pouco mais demorada para se elaborar, é menos feito do que lá na base da pirâmide, que é teste unitário. Outra coisa que influi é que, se você começa testando o seu software da menor camada possível para a camada mais larga, né, para a camada mais ampla, a gente pode pensar dessa forma também, a gente está validando o software de ponta a ponta, mas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu tenho ali um código e eu estou validando a minha função com teste unitário. Então, eu já tenho uma garantia de que aquela função ela está funcionando corretamente. Eu posso intermear ela, talvez, ali numa validação num teste integrado, mas eu não preciso necessariamente se preocupar com essa função lá no teste end-to-end. Então, uma coisa complementa a outra, né? Então, a gente precisa também ter esse insight. Outra coisa que deixa mais caro, né, o teste end-to-end, né, integração comparado ao teste unitário, é a outra seta do outro lado, que fala sobre isolamento e integração. Quanto mais a gente faz teste baseado nas telas, nas interações das telas e tudo mais, geralmente você tem mais integração, e testar a integração dá mais trabalho, é mais caro do que um teste unitário, que geralmente é bem mais isolado, como mostra a própria figura. Então, essa é a pirâmide de testes, né? E a gente precisa entender esse assunto, né? Assim, entender que pensar na estratégia de teste, né, com base na pirâmide, é uma forma de buscar segurança, qualidade e um pouco também de automação. Ou seja, quando a gente escreve teste de unidade, teste de integração, a gente está adquirindo a liberdade para se preocupar um pouco menos e aí fazer testes end-to-end um pouco menos amplos do que o necessário, até por uma questão de custo e tudo mais. Bom, uma questão interessante e que é importante também, trazendo à tona o assunto de pirâmide de testes, é entender o anti-pattern, né? Que é o Ice Cream Cone Anti-Pattern, né? De software testing, né? Que os cenários que às vezes aparecem. Vamos pensar, né, que tem um time, né, que desenvolve um sistema e por algum motivo esse sistema lá atrás ele não foi muito bem testado, ele foi ficando mais velho, né, e a gente pode até usar o termo aqui legado para falar sobre esse software. E aí, em algum momento esse time tipo começou a fazer teste quase que manual mesmo. E quando a gente fala de teste manual, a gente está falando meio que de abrir o software, né, colocar ele na mesa, né, tipo abrir ali, sei lá, se é um aplicativo, fazer um login, colocar alguns dados e tudo mais, e aí fazer praticamente um trabalho manual, de validação manual. Isso é muito caro. Então, assim, um anti-pattern que a gente deve evitar, né, assim, deve procurar fugir dele, é a gente ter uma camada, ao invés de uma pirâmide, né, onde a gente começa testando unitário, faz integração e teste de camada de end-to-end, a gente ter o cenário inverso, onde está bem representado nessa figura. A gente primeiro tem teste manual, depois teste de interface, teste de integração e teste de unidade. Ou seja, a gente fica testando muito mais
de forma manual, né, e testando as telas, do que fazendo um teste de integração e teste de unidade. Isso gera um custo tremendo. Por quê? Porque testar de forma manual é muito difícil. É praticamente explorar diversos cenários e, com certeza, às vezes, deixar escapar alguma coisa. Então, esse é um anti-pattern, né, e tem um pouco de tem, na verdade, muita relação com o assunto, né, de pirâmide de software. Bom, pessoal, era isso, né? E aí, assim, fazendo uma comparação, né, a gente traz aqui, assim, um overview, assim, de uma situação, né, que deve ser um pattern a seguir, que é a pirâmide de testes, e o anti-pattern que às vezes surge, né, que é você começar fazendo teste manual, né, testar muito, fazer muito pouco teste unitário, e aí, assim, isso gasta muito tempo, é lento e é caro. Ao contrário, se a gente resolve seguir a abordagem de teste, da pirâmide de teste, né, a gente passa a fazer teste unitário, é mais rápido, valida muito a camada do software e já dá uma boa segurança, né, e aí a gente vai subindo na cadeia, né, então a gente constrói uma base sólida, né, e isso às vezes até ajuda na automação, né, dos testes e tudo mais. Então, fazendo essa comparação aí entre a forma correta e o anti-pattern que às vezes surge em determinadas circunstâncias. Bom, pessoal, eu deixei aqui um artigo do Martin Fowler, né, que fala muito e, assim, de uma forma bem interessante sobre a pirâmide de teste, né, ele traz até uma abordagem bem prática para entender sobre o assunto e, né, também a referência do Pressman, né, que vai falar já um pouco da pirâmide de teste considerando qualidade mesmo. Pessoal, só isso mesmo. Se tiverem algumas dúvidas, não deixe de acessar o fórum e a comunidade online do Discord. Valeu! Olá, pessoal! Bom, chegamos ao fim do curso de introdução ao teste de software. Aqui a gente tentou fazer uma abordagem bem dinâmica e bem enxuta, né, do assunto. Ele é bem amplo, né? É praticamente uma disciplina à parte na engenharia de software, né? Então, a gente trouxe alguns assuntos aqui para dar um overview, né, sobre um pouco a respeito de teste de software, né? E aí a gente aprendeu um pouco aí sobre os conceitos básicos, né, a evolução da disciplina de testes. A gente falou um pouco sobre a terminologia, a gente falou um pouco sobre os níveis e técnicas de teste, né? A gente falou ali de teste de unidade, teste de integração, testes de sistema, de regressão, de aceitação, testes alfa, beta, canary. A gente falou sobre um pouco de testes não funcionais, né, e a relação deles com requisitos não funcionais, aspectos mais de arquitetura, né, questões um pouco mais delicadas ali, mas muito importantes para o sucesso, né, daquele projeto. E também um pouco sobre qualidade de software, né, envolvendo aí a questão da pirâmide de testes. Bom, eu deixei aqui algumas referências, né, para se aprofundarem um pouco no tema, e são só algumas, né, são poucas referências, até porque esse tema de teste de software vale pesquisar praticamente cada item que a gente discutiu, né, e várias outras abordagens, outros temas que talvez a gente não tenha falado aqui. Primeiro, né, eu trouxe aqui o livro Engenharia de Software Moderna, ele tem um capítulo à parte nesse livro dedicado a falar de teste de software. Ali tem uma abordagem já um pouco prática, falando principalmente de teste de unidade, que é um assunto muito importante, né. A segunda referência é um livro de introdução a teste de software, né, então tem uma parte também de teoria e já tem uma parte mais prática que envolve automatização de testes, né, estratégias para fazer testes, então é bem interessante. E por fim, né, o livro do Delamare, que é um livro bem conhecido, que é a Introdução ao Teste de Software, que já envolve, né, falar de cada um dos níveis de teste, testes funcionais, não funcionais, e, né, fazendo um paralelo muito interessante e muito importante com matemática mesmo, né, um livro um pouco mais acadêmico. Bom, pessoal, se surgir qualquer dúvida, né, não deixe de acessar o fórum online, o fórum do curso e a comunidade online do Discord. Vejo vocês numa próxima oportunidade e valeu!